E aí, pessoal, tudo beleza? Você acompanhou, você assistiu, você viu os jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023 lá na Austrália e na Nova Zelândia? Ainda dá tempo. A final ainda vem por aí, é domingo, 7 horas da manhã, no horário de Brasília, será disputada entre Inglaterra e Espanha. Teremos uma campeã inédita da competição nessa temporada de 2023. Mas a pergunta é justamente para saber da sua relação com o futebol feminino e tentar traçar um paralelo com as próprias finalistas da competição, do que realmente a gente precisaria que acontecesse com o futebol feminino brasileiro para que possamos ter uma seleção competitiva de verdade. Como é que foi a sua relação com a Copa do Mundo de Futebol Feminino? Vou contar a minha. Até assisti um ou outro jogo em determinados momentos, mas ver alguns lances, jogo de verdade, assistir jogo de verdade, foram os jogos da seleção brasileira e olha lá também, né? Aqui em casa a gente se mobilizou para assistir, mas a rotina às vezes acaba dando uma escapada. Não é aquela coisa de sentar no sofá e olho pregado na televisão acompanhando efetivamente. Estou falando da minha experiência, a gente está perguntando da sua também, para ir avançando um pouquinho. Ah, Luciano, mas você está falando de uma competição que está lá do outro lado do mundo, com horários ruins, difíceis de realmente parar para assistir. Beleza, concordo, mas é importante destacar também que justamente em termos de transmissão, em termos de engajamento, em termos de acompanhamento dos jogos, principalmente pelo serviço de streaming, pelo YouTube propriamente dito, foram muito significativos, foram muito surpreendentes, positivamente, inclusive. Né? Mas a grande questão é, o futebol feminino brasileiro, ele não é o que realmente deveria ser. Não somos favoritas, não fomos favoritas na competição desse ano porque você não acompanhou, porque a audiência não é tão grande, enfim, o que aconteceu? E aí a gente volta os olhares para a seleção da Inglaterra e para a seleção da Espanha, que são duas seleções que têm como base o investimento nas categorias de base, a união dessas meninas, das atletas, praticamente durante muito tempo, para que se chegassem aí até uma condição de brigar pelo título de campeãs mundiais. E isso a gente vê muito no próprio futebol masculino. E talvez agora comece a saltar os olhos no futebol feminino também. De nada adiante, é necessário, claro, fazer um investimento para que a seleção brasileira feminina de futebol tenha todas essas condições de disputar com excelência uma Copa do Mundo de futebol, mas não adianta gastar todo esse dinheiro no topo da pirâmide e não gastar absolutamente nada ou sobrar poucas migalhas para quem está lá na base da pirâmide. Categorias de base, o campeonato nacional, mas o campeonato brasileiro está melhorando, beleza, está melhorando, está evoluindo, mas muito mais do que um campeonato brasileiro profissional, a gente precisa avaliar as meninas das categorias de base, o que é investido nas categorias de base, porque de nada, absolutamente nada adianta se ter uma Marta como principal ídolo, se a menina que quer seguir os passos, que tem o dom, que tem qualidade, que tem potencialidade lá na base, não tem onde jogar, não tem estrutura, não tem uma condição, não tem um campeonato. Aí é que tá. Não é simplesmente ela brilhar o olho para o que as meninas fazem na televisão numa final de Copa do Mundo entre Inglaterra e Espanha. É dar condição para que esse potencial seja desenvolvido. Então o investimento não está só no topo da pirâmide, precisa estar lá na base. E talvez esse seja o principal problema que se enfrente hoje. Não é simplesmente querer que se tenha um engajamento muito grande pelo futebol feminino, não é simplesmente querer que todo mundo de uma hora para outra assista a Copa do Mundo de Futebol Feminino, acompanhe o Campeonato Brasileiro. E o investimento nas meninas, como é que tá? Como é que tá hoje para que essa menina que está assistindo a final da Copa do Mundo de Futebol possa chegar na segunda-feira de, eu vi um jogo legal de futebol feminino, eu vou jogar no final de semana. Ou no domingo de manhã também, né? Assistir o jogo no domingo de manhã. Onde é que ela vai jogar? Onde é que ela vai treinar? Com que time? Com que camisa? Com que chuteira? Com qual campeonato? Então é nesse ponto que talvez as entidades, os clubes, quem realmente investe nos potenciais esportivos precisam estar atentas e colocando seus esforços realmente. O que você acha? Deixa aqui o seu comentário, participe e interage junto com a gente por aqui também. A gente se fala numa próxima. Aquele abraço, até mais, tchau, tchau.